Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Queridos irmãos, que a paz esteja convosco. Com muita alegria nós iniciamos o nosso programa Acima de Tudo Amor, e hoje com uma presença muito especial, em uma obra muito especial, com a presença do Frei Francisco Belotti, fundador da Associação São Francisco de Assis na Divina Providência, que tem mais de 60 obras sociais espalhadas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Minas Gerais. E o nosso programa hoje deu um grande salto, saiu de Barretos e veio conhecer esta obra de humanização aqui no Rio de Janeiro. O Hospital São Francisco de Assis, uma obra de amor, de caridade, uma obra que não faz distinção de pobres e de ricos, que trata tanto o sistema privado de saúde quanto o sistema público de um modo igual, como nós veremos nesse programa. Então agora apresento para vocês o nosso querido Frei Francisco, que vai nos apresentar um pouco desta obra aqui no Rio de Janeiro. É um prazer poder estar nesse programa que tem um nome sagrado, acima de tudo o amor. E aqui nesta casa, acima de tudo o amor, é que foi se desenvolvendo no decorrer de todos esses anos, e podemos dizer até de séculos, porque a fundação se deu em 1619. E esse hospital, antes de estar aqui na Tijuca, estava lá no Largo da Carioca. E os frades, juntamente com a Ordem Terceira Secular dos Leigos Franciscanos, fundaram o hospital e para cuidar das calamidades, das pestes que existiam naquela época, como também enterrar os mortos. E depois de um determinado tempo, o hospital passa para cá, para Tijuca, e ele é demolido no centro do Rio, porque era muito tradicional as pessoas na época, onde não tinha socorro, não tinha hospitais, não tinha ambulatórios, elas iam nas portas dos conventos pedir socorro aos frades. E os frades atendiam, como também alimentos, enfim. E assim nasceu o nosso querido Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Antiga Vote Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco. Interessante. Frei, e como que o senhor foi convidado para vir administrar essa obra nesse hospital? Dom Orani, antes de ser arcebispo do Rio de Janeiro, ele foi nosso bispo em São José do Rio Preto. Foi a sua primeira diocese. Depois ele foi transferido para Belém e de Belém para o Rio de Janeiro e hoje o nosso cardeal. E quando ele veio aqui no Rio, ele é muito sensível às situações do dia a dia e ele veio então conhecer o hospital e viu que o hospital passava por muitas necessidades, correndo o risco de ser fechado. Você já imaginou uma instituição que daqui a pouco vamos completar 400 anos, fechar as suas portas, com essa estrutura que foi apresentado aqui. Então, nós fizemos um estudo e resolvemos, então, ouvir o apelo do cardeal e dizer o nosso sim a Deus no serviço aos doentes, como fez São Francisco quando cuidava dos leprosos. Frei, mas algo interessante é que o hospital ele tem mais de 800 leitos, mais de 100 leitos de UTI. É um hospital grandíssimo. Transplante, como nós vimos, quase um por dia, transplante do rim, né? O maior número de transplantados do Rio de Janeiro, de estado, se dá aqui. E quando o senhor iniciou esse trabalho, aqui não tinha o sistema público de saúde, era só o sistema privado. E como que o senhor sentiu esse chamado para... Como que se deu isso? Quando eu pisei aqui pela primeira vez, eu fiz alguns compromissos com Deus. E um deles era que esse hospital
abriria suas portas aos necessitados. E isso se deu num momento muito difícil. O hospital passava por uma crise profunda. E se fosse ver o uso da razão, não poderia ser assinado o convênio com o SUS, naquele momento. Mas aquele momento foi uma questão de fé. Quando eu peguei a caneta para assinar o contrato de prestação de serviço, eu disse a Deus, eu estou assinando em seu nome. E foi muito declarado, muito escancarado a ação da providência naquele momento, que a partir daí, daquela assinatura, a partir daquele momento em que as pessoas voltaram a procurar a porta deste hospital, do Sistema Único de Saúde, a vida do hospital modificou. E aí nós tivemos então uma situação muito forte e uma marca muito forte de Deus. Inclusive, o primeiro paciente chama Francisco. Olha, que interessante. E foi numa primeira sexta-feira do mês, às 3 horas da tarde, no momento em que a nossa fraternidade se reúne para celebrar a hora da providência, e foi nesse momento. E a partir daí tudo se deu. E vem acontecendo. E nós queremos, procurando cada vez mais atender. Mas atender não com a desigualdade, atender na igualdade. Então, nós buscamos um prédio muito bom e abrimos as portas para o SUS. Nós temos muitas partes do hospital que são de uso comum. E muitas vezes as pessoas confundem o que é da medicina privada, o que é do SUS. E a gente faz questão de dar a mesmíssima qualidade. Isso é tão interessante, né, Frei, que hoje o sistema da saúde no Brasil, tão deficitário que está, vê um hospital público que trata o paciente como um privado. E talvez até melhor. Eu até brincava com o pessoal da equipe que a gente parece que o SUS é melhor que o privado, olhando o hospital aqui do senhor. Se a pessoa não tiver assim uma percepção, ela faz a opção pelo espaço do SUS. E isso para nós é gratificante, porque o que nós queremos para nós, nós devemos oferecer aos outros. Aí consiste o segredo do amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu fico muito feliz em poder fazer isso, em poder dar a essas pessoas, pelo menos um momento difícil da vida, que é o momento da dor, poder oferecer uma qualidade um pouco melhor. Aqui nós vemos a humanização, né, Frei? E como o senhor falou, é uma caridade para com todos. Isso. É o que Jesus nos ensinou, né? E, Frei, como que é a relação do hospital com a comunidade aqui que está no Tijuca? Como que eles veem o hospital? Como que tratam aqui o hospital? Olha, esse hospital, ele ficou assim, como naquele tempo de crise, ele ficou assim um pouco deixado de lado. Mas nós tivemos uma grande bênção, que foi a presença do Santo Padre, o Papa Francisco, aqui no hospital. Então ele ficou muitas vezes chamado como Hospital do Papa. Hospital do Papa. E com isso, o hospital elevou o seu nome, ele ficou sendo redescoberto. E a porta do hospital volta a ser conhecida. Então isso foi muito importante para nós, e eu vejo hoje a comunidade já tem um direcionamento quando fala em Hospital São Francisco. Frei, existe um incentivo do governo para ajudar em toda essa estrutura? Como que funciona também essa parte de recursos para manter toda esta obra? Nós somos a primeira organização social de saúde qualificada no estado do Rio de Janeiro, a primeira. E então nós temos um contrato de gestão, aonde o governo ele coloca um recurso e programa o que nós temos que pactuar e exercer. Então,
até hoje a gente tem tido assim uma relação bastante próxima e que isso tem facilitado a gente cumprir com as nossas obrigações. Então, isso é muito importante. E a equipe médica, Frei, eles, porque como uma entidade religiosa, se busca também colocar princípios religiosos aqui dentro, que onde nós no hospital havia um quadro de São Francisco, uma mensagem. Existe alguma coisa também a nível dos médicos para ajudá-los também na humanização de cursos, treinamentos? Nós temos um programa chamado Cuidar de Quem Cuida e que a gente trabalha com os funcionários, porque na verdade nós, frades, somos uma colher de fermento diante de 1 quilo de farinha. Então, mas a nossa missão realmente é essa, é evangélica, vocês deverão ser fermento na massa, né? Então a gente procura dar esse fermento através de um programa dos acampamentos. Ontem mesmo teve a escola de formação com todas as frentes do hospital, a liderança do hospital, e sempre colocar os princípios do Evangelho, os princípios da igreja, os princípios da vida franciscana, para que eles também possam se sentir religiosos, consagrados a Deus, através do seu ofício, como médico, como enfermeiro, como construtor, enfim, para aquilo que Deus chama. Ô Frei, o que o senhor diria que é o segredo para tocar uma obra desse tamanho em relação à fé? Porque são só 2 freis, a congregação está expandindo cada vez mais, mas as obras de caridade são enormes. Madre Teresa já dizia que nós somos muitas vezes uma gota de água no oceano. Como o senhor vê a questão do segredo para manter tudo isso, levar tudo isso para frente? Nós temos um princípio que é rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse da gente. Eu entendo que as respostas, as soluções, elas não caem pronta do céu, mas a nossa força está no céu. Então, eu entendo que é Jesus que gera em nós a coragem para enfrentar todos os desafios do mundo de hoje, que não são fáceis. Porque você ser cristão para valer no mundo de hoje, você precisa de uma luta interior muito grande. E você precisa andar na contramão. E você precisa dizer sim na hora do sim e não na hora do não, mas com justiça. E isso te custa. Isso te dá trabalho. Não é uma coisa tão simples assim. Porque você ter que mostrar um outro caminho foi como quando eu dizia assim, nós vamos atender o SUS. Algumas pessoas diziam, não, eu não vou atender. Bom, então se o senhor não vai atender, o hospital vai. Então, o posicionamento firme para que as coisas aconteçam. E eu digo que vem do céu, porque nós nem mesmo sabemos da onde vem a força que nós temos para gerenciar. Aqui é um complexo, é uma cidade aqui. Pessoas que entram e saem o dia todo e vêm à busca de uma solução. E nós temos que ser essa resposta. Muitas vezes não conseguimos ser resposta para tudo, mas nós conseguimos, pelo menos em um único dia, aliviar os sofrimentos, aliviar as dores das pessoas tão machucadas pela vida. Nós ficamos felizes por ver uma obra de fé desse tamanho e nós iremos também apresentar no próximo bloco o Frei Paulo, que é que administra e gere toda esta obra. Então, até lá. For assim